Bom dia, meus amores! Olha a tia Cíntia aqui mais uma vez na telinha. Nesta manhã, nós iremos estudar na disciplina de História o capítulo 1, que tem como tema Mundo Rural, Mundo Urbano. Isso mesmo. A partir de agora, nós iremos entender, meus amores, como era o modo de vida das pessoas que viviam no campo, que é o mundo rural, e nas cidades, que é o mundo urbano. Vamos fazer essa relação, como era a vida de antigamente, como é agora a vida atual. Vamos ver se mudou alguma coisa, entender quais eram as diferenças entre esse mundo rural e esse mundo urbano, tá bom? Analisando aqui esta imagem de abertura, eu pergunto para vocês, esta cena, ela retrata uma família que vive no mundo rural ou no mundo urbano? No espaço rural, que é no campo, ou no espaço urbano, que é a cidade? Muito bem, para quem respondeu que é o espaço rural. Olha aqui, pessoas bem simples, né? A vovozinha fazendo aqui a sua comida numa panela de barro, no fogo a lenha, não é isso? Temos um texto que tem como título Comida Caipira, Histórias e Receitas do Tempo de Fogão de Lenha. Eu espero que vocês façam a leitura e nesta leitura vocês vão entender melhor de que se trata esse texto, onde falava da vida do campo, como as pessoas do campo, que são chamados de caipira, eles se alimentavam, a sua cultura, certo? Porque agora nós entenderemos melhor o primeiro tópico que fala sobre como é o campo e a cidade lá no tempo passado. Meus amores, no Brasil, durante o século XIX e boa parte do século XX, a vida urbana e a vida rural contavam com grandes diferenças. Vocês podem já estar, professora, verdade, nós conseguimos perceber isso desde a imagem de abertura, né? Uma vida bem simples. Então, aquelas pessoas que moravam lá no campo, elas tinham estilos de vida bem diferentes das pessoas que moravam na cidade. Aspectos que são diferentes, meus amores, nas relações sociais, no tipo de trabalho. As pessoas que trabalham no campo, eles trabalham em profissões diferentes das que trabalham no meio urbano. As formas de lazer, né, de se divertir. No campo não tem clube, né? Já na cidade tem clube, tem shopping. Então, a partir daí vocês já notam a diferença. Nós temos aqui, gente, o centro urbano, como era lá no século XIX, e nesta outra imagem eu represento aqui o centro rural, lá de Portugal, durante o século XIX. Então, vocês conseguem perceber, meus amores, a grande diferença. Olha aqui nesse centro urbano. Casarões, né? As construções são bem diferentes, pessoas bem vestidas, nós temos aqui alguns canhões, cavalos, meios de transporte de antigamente. Já que no centro rural, uma casinha bem simples, né? Poucas construções, é mais vegetação, as ruas não são calçadas. Temos aqui trabalhadores, animais, né? Carros de bois, como chamavam antigamente. As vestimentas das pessoas também são bem diferentes, certo? Então, são essas as diferenças entre a vida urbana e a vida rural. Nós temos aqui outros pontos a serem observados. Lá na zona urbana, desde o período do final do século XIX, início do século XX, já existia a presença de energia elétrica. No centro urbano também, meus amores, a alimentação era bastante diversificada. Incluía enlatados. Professor, o que é isso? Milho enlatado. Isso é um exemplo. Então, os produtos eram fabricados por grandes indústrias. A natureza
deu lugar às construções de ruas, largas avenidas, né, construções de pontes. Então, desmatava uma grande área para construir, né, o que as pessoas necessitavam. As indústrias, as ruas eram bem largas. Eles se deslocavam por meio de veículos bem barulhentos e velozes. Os exemplos: motocicletas, ônibus, automóveis. E nesta imagem, tia Cíntia trouxe aqui para mostrar para vocês como eram os automóveis de antigamente. Já, meus amores, no meio rural, né, na zona rural, as pessoas elas tinham um estilo de vida bem diferente. Acordavam bem cedo, né, para ir para a roça, preparavam o café, não tinha iluminação elétrica, a alimentação era baseada em produtos como milho, feijão, mandioca, que eles mesmos cultivavam, certo? A relação com a natureza era constante. Por quê? Eles iam para o rio pescar, né? Na floresta, na mata, através da agricultura, eles plantavam e coletavam os frutos e raízes e também utilizavam a natureza para a caça de animais selvagens para poder se alimentar. Então, essa relação com a natureza não era para desmatar e construir ruas bem largas, né? Era diferente da zona urbana. Eles se deslocavam a pé ou no lombo de animais. Professor, o que é esse lombo de animais? Eles montavam um cavalo, certo? Nós temos aqui a imagem, como eles se deslocavam, certo, meus amores? Então, conseguiram perceber a grande diferença? Outra imagem, essa imagem presente no livro de vocês, do Édipo, lá na página 4, um trabalhador rural no século XIX, olha aqui, e já nesta imagem B, representando a zona urbana, no caso aqui da cidade de São Paulo, lá no começo do século XX, vários veículos estacionados, né? Uma área bem construída, tá bom? Meus amores, na área urbana para a área rural são várias as diferenças. Isso nós podemos perceber no passado. Agora nós vamos entender um pouco como ficou essa área urbana, como está esta área urbana e como está o campo no presente, atualmente. Então, o campo e a cidade no presente. Desde os últimos 50 anos, o ambiente rural e o ambiente urbano, eles passaram a partilhar algumas tradições. Isso porque nós já estudamos, tanto na disciplina de geografia como na disciplina de história, que o campo e a cidade, meus amores, eles mantêm uma grande relação. Eles dependem um do outro. Professora, a senhora já falou que no campo é onde são produzidos, são cultivados, são retirados a matéria-prima para a construção de várias coisas. E aí é levado lá para a cidade, para a indústria, para ser transformado. Isso mesmo, muito bem, não esqueçam. Então, a vida no campo e nas cidades, elas se misturam em aspectos bem variados. Por exemplo, meus amores, essa mudança, ela vem sofrendo ao longo dos tempos, certo? E isso ocorreu por quê? Êxodo rural. Professor, o que é que significa essa palavra êxodo e essa palavra rural? Então, meus amores, o êxodo rural é a saída, é a migração das pessoas que moram no campo para ir para as cidades grandes, para o ambiente urbano. Professora, mas por que essas pessoas saem do campo para ir para essa cidade? Meus amores, um dos motivos é porque eles vão em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, né? Em busca de estudar, por exemplo, porque nas grandes cidades, né, tem mais escolas mais
universidades. Então, as pessoas vão em busca de trabalho, vão em busca de estudo. Então, não esqueçam, esse êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade. Tem também outro motivo, que é o avanço das tecnologias. Vocês puderam perceber que no passado, somente na área urbana tinha energia elétrica, né? Final do século XIX, início do século XX. Só que com o avanço das tecnologias, né? Antigamente não tinha televisão, depois começaram a surgir televisões em preto e branco, não tinha aparelho de celular, não tinha várias tecnologias, mas com o passar do tempo a tecnologia foi chegando, o surgimento das indústrias, né? A revolução industrial, o surgimento de novas profissões e também de novos costumes, certo? Aqui nesta imagem nós estamos representando o êxodo rural. Começando aqui, olha, da parte de baixo, onde esta pessoa está saindo lá do campo com apenas uma sacolinha aqui nas costas, olha, o campo. E aqui no pensamento dele, quando eu chegar lá na zona urbana, eu vou ter minha casa, eu vou trabalhar, vou receber minhas correspondências. Então, a saída do campo para a cidade. Meus amores, os inúmeros moradores lá da zona rural, eles se urbanizaram. Professor, o que é isso, urbanizar? Então, eles estão em constante relação com a cidade. Em regiões do interior do Brasil, por exemplo, encontramos com frequência veículos modernos e aparelhos de última geração. Então, as tecnologias chegaram no meio rural. Hoje, em quase todas as regiões da zona rural, no campo, as pessoas já têm o contato com a tecnologia, têm energia elétrica, certo? Então, esse meio rural, ele também, com o passar do tempo, sofreu modificações, alterações. E muitas das cidades brasileiras, cada uma tem seu estilo próprio, tem sua cultura, tem seu gosto, seja o gosto musical, seja através da culinária. E também é possível a gente encontrar esse gosto na zona urbana, essas diferenças, essas preferências na zona urbana. Nós percebemos que tem várias construções como shoppings, como indústrias, né? Restaurantes, e aí estão se interligando zona rural com zona urbana. Olha aí, alguns aparelhos modernos de última geração, computadores, celulares. E é isso, meus amores. Foram grandes os avanços, tanto na zona rural como na zona urbana. E agora vocês irão fazer a leitura do conteúdo, procurar praticar, meus amores, a leitura e responder no livro do Ético de História de vocês, as páginas 5, 6 e 8. Vocês terão até o dia 13 para enviar essa atividade para a tia Cíntia, dia 13 de agosto, tá bom? Até a nossa próxima aula!